E se o universo, em toda a sua vastidão incompreensível, em todo o seu silêncio aparente, não fosse caos, mas música em movimento? E se a dança das galáxias, o nascimento e a morte das estrelas e até a própria estrutura do espaço-tempo não fossem acidentes aleatórios, mas notas de uma composição cósmica, uma sinfonia que ressoa desde o início dos tempos? Esta não é uma ideia nova, mas uma intuição profunda que ecoa através dos milênios, um convite para percebermos o mundo não como uma coleção de objetos separados, mas como uma teia interconectada de vibrações e ressonâncias. É uma mudança de perspectiva que nos tira do papel de meros observadores de um espetáculo indiferente e nos coloca como participantes ativos, como instrumentos dentro desta orquestra universal. A questão nos desafia a procurar a ordem oculta por trás da desordem aparente, a ouvir a melodia por baixo do ruído da existência. Há mais de 2500 anos, na Grécia Antiga, um filósofo e místico chamado Pitágoras ousou propor exatamente isso. Pitágoras acreditava que a realidade fundamental do universo não era a matéria, mas o número. Para ele e seus seguidores, os números não eram meros símbolos para contar e medir, eram a própria essência, o princípio organizador por trás de toda a criação. Ele via o cosmos como um cosmos, uma palavra grega que significa ordem, beleza e arranjo. Esta ordem, ele postulava, era inerentemente matemática. Ele acreditava que tudo no cosmos segue proporções numéricas. Desde a órbita de um planeta até a estrutura de uma flor, desde o ciclo das estações até a própria alma humana, tudo poderia ser compreendido através da linguagem universal das razões e proporções. Esta era uma visão radical, a de que o universo não era governado por deuses caprichosos ou pelo acaso cego, mas por princípios lógicos, ligantes e eternos que podiam ser descobertos pela mente humana. A chave para desvendar este mistério cósmico foi encontrada por Pitágoras num lugar inesperado: o som. Através de experimentos com um instrumento simples, o monocórdio, uma única corda esticada sobre uma caixa de ressonância, ele descobriu que sons harmônicos, aqueles que soam agradáveis juntos, não são arbitrários. Eles obedecem a relações matemáticas simples. Quando ele dividia a corda exatamente ao meio, o som produzido era uma oitava acima do original, uma relação de 2:1. Quando a dividia em 2/3, produzia uma quinta perfeita, uma relação de 3:2. Uma divisão em 3/4 criava uma quarta perfeita, uma relação de 4:3. A beleza que os nossos ouvidos percebiam como harmonia era, na verdade, a beleza da simplicidade matemática. A consonância era a ordem, a proporção. A dissonância, por outro lado, resultava de razões numéricas complexas e desordenadas. A música, para Pitágoras, tornou-se a prova audível de que o universo tinha uma estrutura racional e bela. Era a ponte entre o mundo abstrato dos números e o mundo sensorial da experiência humana. Se a harmonia musical podia ser explicada por números inteiros, Pitágoras raciocinou: então, por que não o próprio cosmos? Para ele, o mesmo princípio que governava as vibrações de uma corda também organizava estrelas, planetas e a vida. Ele olhou para os céus e não viu pontos de luz errantes, mas um sistema perfeitamente ordenado. Ele imaginou que as distâncias entre os planetas conhecidos na época, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, correspondiam às mesmas razões matemáticas que produziam as notas musicais harmoniosas. Cada planeta, ao mover-se na sua órbita, seria como uma corda de um instrumento celestial, vibrando e produzindo um som único, uma nota específica na escala cósmica.
A velocidade do seu movimento determinaria a altura do som. Os planetas mais rápidos e próximos, como Mercúrio, cantariam as notas mais agudas, enquanto os mais lentos e distantes, como Saturno, entoariam os baixos profundos. Daí nasce a ideia da harmonia das esferas, ou música universalis. A concepção de que os corpos celestes não estão em silêncio no vácuo do espaço, mas vibram em ritmos próprios, participando de uma sinfonia celestial inaudível. Esta música, segundo a tradição pitagórica, não pode ser ouvida pelos nossos ouvidos físicos, não porque seja fraca, mas porque é onipresente. Nascemos nela, vivemos imersos nela a cada momento de nossas vidas. É como o som constante do mar para alguém que vive na costa. Torna-se o fundo silencioso da existência, notado apenas quando cessa. Esta sinfonia cósmica é a expressão da ordem divina, a prova de que o universo é um todo unificado e ressonante. Cada planeta, cada estrela, cada galáxia contribui com a sua voz para o coro, criando uma ordem invisível, uma arquitetura sonora que sustenta a própria estrutura da realidade. Nesta visão, o universo não seria aleatório. Seria um sistema que está se afinando constantemente. Como um músico que ajusta as cordas do seu instrumento antes de uma performance, o cosmos estaria perpetuamente a buscar o seu próprio equilíbrio, a sua ressonância perfeita. As leis da física, as constantes universais, as forças que governam a matéria e a energia, tudo isso poderia ser visto como as regras desta afinação cósmica. Cada evento, desde a colisão de asteroides até a formação de um floco de neve, seria um ajuste, uma pequena correção na busca incessante pela harmonia. O universo não é uma máquina estática, mas um processo vivo e dinâmico de auto-organização, uma dança contínua entre o caos e a ordem, onde a ordem prevalece através da ressonância e da proporção. E se o cosmos é uma sinfonia, então nós não somos meros espectadores. Nessa visão, o ser humano também é parte da harmonia. Somos microcosmos que refletem o macrocosmo. A mesma ordem matemática que governa os planetas e as estrelas ressoa dentro de nós. O nosso corpo tem os seus próprios ritmos. O bater do coração, o fluxo da respiração, os ciclos de sono e vigília. A nossa mente e a nossa alma também são instrumentos que podem estar afinados ou desafinados. Pitágoras acreditava que a saúde do corpo e a clareza da mente dependiam de manter estes ritmos internos em proporção harmoniosa. A própria alma era vista como uma harmonia das diferentes partes que nos compõem. Nós somos, em essência, uma canção. A questão é, que tipo de música estamos a criar com a nossa vida? Quando pensamentos, emoções e ações entram em proporção, sentimos equilíbrio. Quando a nossa mente está clara, o nosso coração está tranquilo e as nossas ações estão alinhadas com os nossos valores mais profundos, experimentamos um estado de consonância interna. É a sensação de fluidez, de estar no lugar certo, a fazer a coisa certa. É a paz que vem de uma vida vivida com integridade e propósito. Neste estado, as diferentes partes do nosso ser não estão em conflito, mas trabalham juntas como os instrumentos de uma orquestra bem ensaiada, criando uma melodia de bem-estar e clareza. Por outro lado, quando saem do ritmo, sentimos conflito. Quando os nossos pensamentos são caóticos, as nossas emoções são turbulentas e as nossas ações contradizem o que acreditamos, experimentamos a dissonância. É a sensação de ansiedade, de fragmentação, de estar em guerra consigo mesmo. Este conflito interno é o som da nossa alma desafinada, um sinal de que perdemos a nossa conexão com a harmonia maior. É crucial entender que Pitágoras não via números como cálculo frio e abstrato.
Ele via os números como a linguagem do real, os arquétipos sagrados que dão forma e significado a tudo o que existe. O número 1 representava a unidade, a origem de todas as coisas. O 2, a dualidade, a polaridade. O 3, a harmonia que resolve a dualidade. O 4, a estabilidade, a matéria. Para ele, a matemática era um caminho espiritual, uma forma de purificar a alma e compreender a mente de Deus. Estudar as proporções numéricas na música e na geometria era uma forma de treinar a mente para perceber a ordem subjacente do cosmos e, ao fazê-lo, trazer a própria alma para um estado de harmonia. Os números eram a chave não apenas para o conhecimento intelectual, mas para a transformação pessoal. Talvez, então, o verdadeiro despertar espiritual não seja sobre alcançar algum estado transcendente fora deste mundo. Talvez despertar seja aprender a ouvir essa harmonia que já está aqui, dentro e ao nosso redor. É um ato de sintonização. É a prática de silenciar o ruído externo e o caos interno para que possamos perceber a música subtil da existência. É desenvolver uma sensibilidade para a proporção, a beleza e a ordem em todas as coisas. Este despertar exige que nos tornemos músicos da nossa própria vida, aprendendo a afinar o nosso instrumento. E como fazemos isso? Alinhando o que pensamos, sentimos e fazemos com o ritmo maior da vida. Alinhar o que pensamos significa cultivar a clareza mental, questionar as nossas crenças limitantes e focar a nossa atenção na verdade e na beleza. Alinhar o que sentimos significa honrar as nossas emoções sem nos deixarmos dominar por elas, cultivando a compaixão, a gratidão e o amor. E alinhar o que fazemos significa agir com integridade, propósito e serviço, garantindo que as nossas ações no mundo sejam uma expressão autêntica da nossa harmonia interior. Quando estes 3 aspectos da nossa existência, pensamento, sentimento e ação, vibram na mesma frequência, eles entram em ressonância. Deixamos de ser uma cacofonia de impulsos contraditórios e tornamo-nos uma melodia coerente. É assim que nos sintonizamos com o ritmo maior da vida, movendo-nos com o fluxo do universo em vez de lutar contra ele. Quando há proporção interna, o caos se organiza. A ansiedade dá lugar à paz. A confusão dá lugar à clareza. O conflito dá lugar à integração. Não eliminamos os desafios da vida, mas mudamos a nossa relação com eles. Em vez de sermos arrastados pela tempestade, aprendemos a dançar com a chuva. A harmonia interna não é um estado estático a ser alcançado, mas um processo dinâmico de ajuste contínuo. É a prática diária de regressar ao nosso centro, de reafinar as cordas da nossa alma, de nos lembrarmos da canção que estamos aqui para cantar. E nesse momento de alinhamento, quando a nossa canção interior encontra a sua ressonância com a canção do todo, algo mágico acontece. A consciência volta a soar, em harmonia com o cosmos. A sensação de separação dissolve-se e percebemos que não somos uma nota solitária, mas uma parte essencial e insubstituível da grande sinfonia da existência. A nossa vida, com as suas alegrias e tristezas, os seus sucessos e fracassos, torna-se a nossa contribuição única para esta música universal. E ao vivermos a nossa verdade, ao tocarmos a nossa nota com clareza e convicção, não só curamos a nós mesmos, mas também contribuímos para a harmonia do mundo.